E aí, meu público, aqui é o Léo e você está no Upside Movies. Esquece aquela Marvel colorida que a gente está acostumado a ver no UCM. E também esquece aquela Metrópolis cheia de vida, esperança, em que o Superman sempre aparece para salvar o dia. Porque no vídeo de hoje, as HQs mais perturbadoras já feitas pela Marvel e pela DC. Mas antes da gente começar, se você curte filmes, séries, teorias, listas, opinião, referências geek, esse canal certamente é para você. E a gente está com uma meta de bater 100 inscritos até o final desse mês. E então, eu conto com você. Vamos nessa! Marvel Ruínas. Cara, essa certamente é a HQ mais desgraçada da cabeça já feita pela Marvel. Porque é meio que uma paródia, uma paródia de mau gosto, em que a única premissa é: imagina que tudo que pudesse dar errado, desse errado com os heróis da Marvel. Então a gente vê que as pessoas aqui não ganharam superpoderes. Na verdade, os heróis, eles contraíram doenças genéticas terríveis por conta dessas mutações. O Peter Parker nunca virou o Homem-Aranha. Na verdade, a aranha que o picou transmite um vírus devorador de carne que fez com que ele morresse de fome. O Bruce Banner nunca virou o Hulk. Na verdade, o que ele virou foi uma massa de tumor radioativa e ambulante. Eu acho que a Marvel foi um pouco cruel. Pesou a mão ali. O Wolverine morreu envenenado pelo adamantium do próprio organismo dele. E os X-Men são prisioneiros deformados que vivem em condições subhumanas. O Cancerverso. Tá, eu sei que esse nome pode parecer meio absurdo, mas imagina um cenário em que os heróis venceram a morte, mas a um custo terrível. Nessa história, o Capitão Marvel, ele ia morrer de câncer. Então, para salvar a vida deles, os heróis fizeram um pacto com entidades cósmicas extremamente antigas, que são meio que aquelas criaturas do Lovecraft. E a vida do Capitão Marvel foi salva. E quando eu digo que os heróis venceram a morte, é no sentido literal, porque eles mataram a morte. Sim, a morte foi assassinada. É um pouco absurdo, mas o custo terrível foi que eles se tornaram imortais. Mas as coisas continuaram apodrecendo e se decompondo. Então, no passar dos tempos, os heróis se tornaram criaturas extremamente grotescas, violentas e cheias de tentáculos, que saíram de realidade em realidade, de multiverso em multiverso, destruindo, pervertendo e conquistando tudo, sendo basicamente uma infecção cósmica viva. DC Vampiros. Agora, saindo da Marvel e indo para DC, a gente tem uma história até meio recente chamada DC Vampiros. Que o nome é meio autoexplicativo, né? Mas basicamente os principais heróis da Liga da Justiça se tornaram sanguinários, monstros terríveis que se alimentam de carne humana. Então, o que acontece aqui é que a história vira de terror, porque o foco não é mais o combate físico, e sim a parte mais assustadora, que mais terrível é que há uma constante paranoia de não saber quais são os heróis que foram infectados, quais foram os heróis que conseguiram se livrar, conseguiram sobreviver a tudo aquilo. E aquilo vai sendo o principal foco da história, essa paranoia, até que a grande reviravolta é que o Dick Grayson, o Asa Noturna, trai a Bat-família, mata o Batman pelas costas e se revela como o novo rei dos vampiros. É uma situação meio absurda e uma história bem sanguinária ali. The Seasoned. Outra história também da DC, só que essa é um apocalipse zumbi digital. Um apocalipse online via Bluetooth. Porque aqui o vilão Darkseid conseguiu unir a equação antivida com o sangue do ciborgue, e ao juntar as duas coisas, ele criou um vírus mortal digital
que circula por aí através de todas as telas, seja celular, televisão, tablet, computador, telão, tudo, tudo, tudo. Todas as pessoas que olharem uma tela são na mesma hora infectadas por esse vírus. E essa infecção faz com que elas arranquem o próprio rosto e se tornem monstros violentos, basicamente zumbis. Tanto que nessa história, o Deceased, o Batman, ele é morto pelos filhos dele, o Dick Grayson e o Damian Wayne, mas antes de morrer, quando ele vê que ele vai ser infectado, ele consegue construir uma super armadura para parar aquela infecção, para pelo menos quem sobreviver poder usar. Pois é, o bicho é preparado, não tem jeito. Mas a coisa fica muito feia quando a principal pessoa que é infectado, o único que não podia ser é o Superman, que então vira uma arma biológica de destruição em massa, forçando todos os sobreviventes da história e heróis que não foram infectados ali a fugirem do planeta Terra. Eu acho que essas histórias não são tão exageradas, mas deixa aí qual dessas histórias você mais se interessou. Se tem alguma outra história muito perturbadora que você conheça, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para continuar recebendo os vídeos do seu apresentador favorito e a gente abater a nossa meta. Que a força esteja com vocês e fiquem com Deus.